Olá, bem-vindo a mais um vídeo do tutorial Como Fazer Crochê. Hoje falaremos sobre um tema complicado, tensão de ponto. Não é lenda urbana. A tensão de ponto existe e cada crocheteira tem a sua tensão. E é por isso também que cada peça é única. Mas afinal, o que é essa tensão de pontos? A tensão de pontos é basicamente a forma como você tece os seus pontos. Se os seus pontos ficam mais apertados ou mais soltos. Eu vou ajeitar a minha câmera e nós vamos conversar melhor sobre isso. Bom, alguns detalhes podem influenciar na sua tensão de ponto. Como, por exemplo, a forma com que você segura a sua agulha. Se você segura ela assim, se segura assim, se segura... Inúmeras formas existem de segurar as agulhas. A forma como você segura a sua linha. Eu já vi diversas formas de segurar a linha. Como a forma que eu seguro, que eu apenas passo a linha entre os dedos. Assim. Algumas pessoas enrolam a linha assim. Outras pessoas enrolam a linha aqui, deixando ela mais tensionada. Aqui que segura a tensão. Enfim, são diversas formas de segurar a linha. Se a sua agulha é mais espessa ou mais fina do que a recomendada pelo fabricante, se a sua linha está presa no cone ou no novelo, isso também aumenta a tensão, faz com que o seu ponto fique um pouco mais justo. Se você está tensa, nervosa, com pressa, isso também pode influenciar na sua tensão de ponto. Às vezes, quando tecemos uma peça de manhã, a nossa tensão muda no final do dia. Então, a peça de manhã fica com um ponto mais justo ou mais frouxo do que a peça que tecemos à noite. Tudo isso influencia. É claro que com o tempo e com a prática, você consegue ajustar esses detalhes. Você vai tecendo e nem percebe quando isso já não influencia mais tanto no seu ponto. Agora eu vou deixar algumas dicas de como você pode melhorar a sua tensão do ponto, caso esse assunto te incomode. Porque se para você a sua tensão no ponto está ótimo, está ótimo. Vamos lá. Primeiro, se você tem o ponto apertado, como eu, uma das maneiras é tentar usar uma agulha mais grossa. Por exemplo, esse é o barbante 06. O fabricante recomenda... Deixa eu ver se eu faço aqui. Não tem. Aqui, ó. Eu tenho aqui o barbante 06, não é propaganda, mas aqui, ele não tem recomendação de agulha. Mas para um barbante 06, a recomendação é mais ou menos entre a agulha número 3 e a agulha 4,5. Se eu faço com a agulha número 3, a minha peça fica um pouco dura. Com a agulha 4,5, ela fica com ponto muito largo, fica feio. Por isso, eu uso a agulha número 4. Dessa forma, o meu ponto fica um pouquinho mais alongado, um pouquinho mais solto. Ok? Mas é pouca coisa. Outra forma é você tentar mudar o jeito que você segura a agulha. Dessa forma aqui, o meu ponto fica um pouco mais solto. Só que eu demoro um pouquinho mais para tecer. Ok? Porque eu não tenho muita prática. Mas com a insistência a prática vem, tá? Você consegue mudar a forma que você tece, que você segura as agulhas. Outra maneira é aqui, ó. Vejam que quando eu teço, eu laço a agulha, eu venho aqui, ó, e imediatamente assim que a agulha saiu do ponto de baixo, eu já vou lá atrás e laço. Viram? Isso faz com que o meu ponto fique pequeno. Aqui. Já vou dar outra dica, ó. Isso, a linha, tente sempre deixar ela solta. Mesmo que o seu ponto seja mais solto, tá? Isso aqui atrapalha muito na hora de tecer.
Uma forma, então, é você laçar a agulha, colocar aqui, e quando você tirar essa linha daqui, dar uma pequena alongada no ponto. Aqui, ó. Aí você vem, você dá mais uma pequena alongada, você vem. Pronto, olha como o ponto fica maior. Novamente, venho, dou uma pequena alongada, venho e dou uma pequena alongada. E pronto. Isso precisa ser praticado para que fique um movimento natural. Mesmo mais alongado, o ponto ainda fica bonito. Você pode querer alongar mais ainda. Bem lá para cima. Alongar bem. Aí fica um ponto bem alongado. Ele fica um ponto maiorzão. Olha a diferença. Outra forma também é deixar essa linha aqui um pouco mais solta. Eu já não deixo ela muito tensa mesmo. A minha fica mais solta. Caso você segure de alguma forma que deixe ela mais tensa, você tente deixar essa agulha um pouco mais frouxa. Alongando um pouco mais o ponto. E olha. E pronto. Isso precisa ser treinado, precisa ser feito várias e várias vezes, até que você atinja, na hora de alongar esses pontos, sempre o mesmo tamanho. Que essa é uma dificuldade que eu tenho nessa técnica de alongar os pontos, porque acaba que cada ponto fica de um tamanho, tá vendo? Isso precisa ser treinado, treinado e treinado, até que vire um movimento natural. E não demora muito, viu? Eu acho que em questão de 2, 3 dias fazendo sempre da mesma forma, o ponto acaba ficando do mesmo tamanho. Veja que esses aqui já estão do mesmo tamanho, tá vendo? Certo, eu já entendi que o tamanho da agulha influencia, mas como eu vou saber qual o tamanho da agulha eu devo usar? A única maneira é testando. Então você pega a sua linha, você veja no rótulo, geralmente vem no rótulo, tá? Qual é a indicação de agulha para aquela linha que você vai usar? Geralmente tem 2, 3, 4, às vezes 5, 6 tamanhos, tá? De agulha. Então você pega um tamanho, por exemplo, o barbante 0,6, a indicação é 3, 3,5, 4, 4,5 no máximo. Então você pega uma agulha número 3, tece uma pequena amostra e vê como fica o seu ponto. Ah, gostei de trabalhar, a linha desliza no meu ponto. Então, é uma boa agulha. Não, a linha está prendendo, ela fica soltando da agulha, fica escorregando. Então, não é uma boa agulha. Você para com a número 3 e testa a 3,5. Sugiro que você teste 2 ou 3 agulhas para cada linha, para verificar qual agulha é realmente a melhor. Eu, por exemplo, gosto da agulha 3,5. Acho que meu ponto fica mais bonito na 3,5. Porém, a minha peça fica dura. Ela realmente fica dura, ela não é uma peça maleável. E os meus pontos ficam muito apertados, muito pequenos. Então, eu acabei optando pela agulha número 4, que faz com que meu ponto ainda fique bonito e a peça fique mais maleável e ele cresça um pouco. Claro que o tamanho da agulha depende do resultado que você quer na peça. Se você quer uma peça mais fechada, o ideal é uma agulha menor mesmo. Agora, se você quer os pontos mais abertos, por exemplo, para fazer uma saída de praia ou uma blusinha mais soltinha, o ideal é uma agulha maior do que a recomendada. Recomendação é recomendação, é apenas uma sugestão do fabricante. Não é uma lei, você não é obrigado a usar aquelas ferramentas. Ok? Então, pegue suas agulhas, pegue suas linhas, teste uma pequena amostra e veja qual agulha é mais confortável para você e que deixa seu ponto de um jeito que você goste. Que você teça mais rápido, que os pontos fiquem do mesmo tamanho. Agora, se seu ponto é solto, é mais alongado, verifique se realmente é necessário você diminuir o tamanho desses pontos
E se caso você queira diminuir o tamanho dos pontos, o ideal é realmente seguir o contrário das dicas que eu passei. Tensionar mais essa linha. Aqui sempre deixe solto, tá? Essa coisa de ficar puxando o barbante assim, não tá com nada. Tensione mais essa linha aqui, ok? Mantenha mais justa essa argola. Diminua o tamanho da sua agulha e não tem escapatória. É treino. Tecer, tecer, tecer até chegar no resultado que seja satisfatório para você. Combinado? Mas Nanda, por que teu ponto é apertado, como você diz, já que tem essas técnicas para alongar os pontos? Primeiro, nunca fiz questão de aumentar o meu ponto. Eu gosto do meu ponto apertado, por mais que eu sofra no crochê plano. Eu gosto, acho bonito o meu ponto apertado. Segundo, eu fugi para os amigurumis. Na técnica do amigurumi, quanto mais apertado o seu ponto, melhor. Assim, a peça fica bem mais fechadinha. Porém, mesmo os meus amigurumis ficam menores. Eles chegam a ficar 5 centímetros menores quando eu estou seguindo alguma aula de alguma artesã. Então, resumindo, tensão do ponto existe, cada artesão tem a sua. Porém, com técnica e muita prática, nós podemos ajustar essa tensão. E não esqueça de treinar. Vejo você num próximo vídeo. Tchau, tchau!